Pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vim falar de um assunto que, na real, é um assunto que eu adiei muito pra falar sobre, pra trazer aqui pro canal ou pra falar em qualquer lugar, em qualquer rede social, que era a minha ideia, mas eu adiei justamente porque na minha cabeça eu tinha vários motivos pra não fazer isso. Porém, essa vontade de falar sobre isso, essa voz aqui dentro, ela não deixou de falar, não deixou de ser presente aqui. Então, eu resolvi que era hora de falar sobre isso. Na real, é um assunto que eu gosto muito de falar, assim, é o meu assunto preferido. E não sei, talvez também por isso, né, eu tenha tido esse receio, mas tem muitos outros motivos. Mas enfim, o assunto a gente poderia chamar, né, de relacionamento abusivo. Eu não gosto muito desse termo, mas eu acho que não tem muito outro termo pra chamar, enfim. É o termo que as pessoas conhecem, é um assunto muito falado, muito vivido, né? Muitas pessoas passam por isso, é muito comum. E, bom, comigo não foi diferente. Eu tive um relacionamento assim, que eu chamo de relacionamento destrutivo, já que, não sei, eu não gosto muito do termo relacionamento abusivo, mas enfim, é isso. Eu passei por um relacionamento dessa forma quando eu era adolescente. Eu era bem novinha e eu conheci uma pessoa que abusou de mim de várias formas, posso colocar assim. Ela não me agrediu, assim, não me agrediu fisicamente, mas tirando isso, todo o resto, ela me tirou. Com certeza ela me tirou, principalmente porque eu tava ali na adolescência, super nova, eu não tinha ideia de nada e nem do que um relacionamento precisava ter, de como um relacionamento precisava ser, né? Então, eu fui a vítima perfeita para essa pessoa, a vítima perfeita. Não só por isso, por várias razões, mas uma delas que eu quero trazer, que eu quero ressaltar aqui, é a falta de base que eu tive, que eu já falei em outros vídeos. E, bom, eu gosto de sempre falar sobre isso, porque ela é uma coisa crucial na vida de qualquer pessoa, né? As pessoas que têm uma boa estrutura familiar, elas vão poder falar por mim. Que isso é o que muitas vezes elas dizem, né? Que isso é o que fez elas chegarem lá, isso é o que deu força a elas, enfim, era o que elas tinham, era tudo que elas tinham, o alicerce delas, e por isso elas conseguiram, enfim. Não era o meu caso, então eu com certeza seria uma presa fácil. E esse cara se aproveitou, né? Como todo abusador, como toda pessoa que tem um transtorno, enfim, psicológico, que não toda, né? Mas as que têm as características de abusador, de manipulador, ele se aproveitou disso e, bom, me tirou muitas coisas, né? Me tirou muitas coisas. A minha adolescência, posso dizer que ele tirou, porque durou uns anos esse relacionamento, eu diria, porque um relacionamento, na verdade, hoje eu sei, é muito diferente do que aquilo que aconteceu, né? Ele precisa de um comum acordo, precisa das duas partes para funcionar, e nem de longe era o que acontecia.
E, bom, essa pessoa, ela não me dava nenhum tipo de incentivo, assim, a não ser que fosse algo de que ele também pudesse aproveitar. Ou seja, não existia ali um sentimento genuíno, né, uma coisa recíproca, porque eu, particularmente, eu gostava muito dessa pessoa, eu gostei demais, assim, uma coisa muito louca, ainda mais que, né, tão nova, ele se aproveitou disso pra me enfeitiçar dessa forma, né, assim, e eu não via vindo dele incentivo pra nada, assim, para que eu melhorasse como pessoa, para que eu crescesse, para que eu fosse qualquer coisa, uma boa profissional, uma boa filha, nada. E hoje eu consigo perceber que a real é que ele não queria que eu crescesse, né? Ele não queria que eu fosse uma pessoa realizada, uma pessoa, enfim, feliz e tudo que, né, a gente deseja de melhor para outra pessoa, para a pessoa com quem a gente está. E isso hoje, eu olhando para trás, fica muito nítido para mim que ele não desejava nada disso. E eu sentia na época, mas eu não sabia discernir, eu não sabia dizer o que era, por que era, sabe? Eu não sabia o que estava acontecendo. Eu só sentia ali alguma coisa estranha, algum desejo mesmo de mal. Eu sentia que a pessoa me desejava mal. Eu sentia que a pessoa era sádica comigo, ela era realmente sádica. Ela me manipulava e manipulava todas as situações para que elas saíssem exatamente como ele gostaria, sempre, e eu não conseguia perceber. Ou conseguia perceber levemente, eu posso dizer, porque eu via, né, assim, que eles faziam um esforço para que as coisas fossem do jeito dele, e eu pensava, por quê? Né? Por que tudo tem que ser sempre do jeito dele? Mas quando eu me punha a questionar, ou até questioná-lo, ocorria aquela espécie de... Não espécie, né? Aquele gaslight. Gaslight, acho que é isso. Não só se eu me dirigisse a ele, mas quando eu estava sozinha também. Sozinha com os meus pensamentos, ele já tinha implantado, assim, as coisas em mim, os gatilhos, e logo eu já começava a pensar que o problema era eu, né? Que, na verdade, eu duvidava demais, desconfiava demais, queria demais, ou que eu era muito, muito mimada, muito, sabe, muito... Qual que é a palavra? Acho que é isso, exigia demais. Mas no fundo eu sabia que não, né? Mas é claro que eu não tinha condições de escutar essa minha voz que dizia que eu não estava errada. Que o que eu sentia que não ia bem, que tudo relacionado a esse relacionamento que eu sentia de uma forma estranha, era realmente estranho, era realmente mal, entende? E isso é assim, é número 1 em todos os relacionamentos abusivos, né? Não tem como a pessoa estar com você e não te manipular. Porque num relacionamento saudável, a pessoa está com você, aceita você daquela forma, te incentiva, te ajuda, ela faz de tudo para que você esteja sempre bem. E quando acontece uma mínima coisa com você, aquilo já toca ela pessoalmente. É como que... assim, eu acho, né, que é como se se essas pessoas fossem uma pessoa só. No fim, quando existe um sentimento realmente genuíno, né?
E essa pessoa, ela forçava muito a barra comigo, em tudo. Ela forçava a barra em todas as situações e eu não conseguia perceber, né, como eu falei, e provavelmente vou falar até o final do vídeo, que era uma forçação de barra, porque eu fui entendendo aquilo como o jeito dele, a forma dele de funcionar. E não só isso, como fui gostando, como fui aceitando, como fui achando ok tudo aquilo, da forma como acontecia. E também ele tinha muito... Assim, ele não tinha respeito comigo, por mim, de nenhuma forma. E é claro que eu não conseguia ver. Eu achava que era só o jeito dele. As pessoas, por exemplo, todas as pessoas ao meu redor, e eu posso dizer com convicção que eram todas, nenhuma delas gostava dele. Nenhuma delas aceitava assim, esse relacionamento, apoiava ou sentia alguma coisa agradável por ele. Mas as pessoas me respeitavam, né? Tudo bem se era isso, né, que eu queria, elas entendiam, mas eu percebia que elas não gostavam dele, só que na minha cabeça isso era muito estranho, porque eu pensava como elas não gostam, sabe? E eu chegava até a perguntar, mas o que você vê nele de ruim? Qual que é o problema que você vê nele e tal? Ele é tão legal, ele é tão simpático e aquela coisa toda, né, mas é que você não vê o que eu vejo. E a pessoa não vê mesmo, porque não existe. Mas a gente, né, com essas características tão gritantes de baixa autoestima, de carência, de dependência emocional, enfim, de precisar mesmo disso, a gente não consegue ver. Porque ao mesmo tempo que a pessoa morde, ela sopra. E pra gente que já tem essas tendências, é claro que, né, a gente vai se apoiar ali no momento em que ela sopra e vai falar, não, tá tudo bem, logo tudo vai voltar ao normal, e enfim, a gente se acostuma, né, com esse reforço. E é aí que tá o problema. É aí que tá o problema. E isso é uma das coisas que mais dificulta a saída desse relacionamento, que mais dificulta o nosso fortalecimento. E enfim, é difícil. Não tem como negar que é difícil, mas realmente só quem atravessa um caminho desse consegue conceber, né? Porque as pessoas que não têm essa experiência, muitas vezes elas não conseguem realizar como é possível que alguém passe por isso ou aceite isso, se sinta assim. Enfim, é difícil mesmo de realizar. Eu entendo. Essa pessoa, lógico, né, como é muito comum esses relacionamentos, ela me fazia muitas vezes me sentir louca, duvidar de mim, muitas vezes. Tudo que eu colocava ali como incômodo, como uma coisa que eu achava que devia melhorar, ou enfim, qualquer coisa que eu achasse que ele estava ultrapassando o limite, que ele não estava me respeitando, que ele não estava, entende? Ele sempre fazia parecer que eu estava fazendo me importando demais com as coisas, né? Como eu falei lá no começo, exigindo demais. E não era, né? Hoje eu sei que não era, porque se me incomodava, se eu levava pra ele, se eu tinha um desconforto, é porque era legítimo, né? Era um caso pra ser conversado, pra gente chegar num acordo, e não pra a pessoa sempre que você, né, coloca ali um desconforto, ela te dizer que aquilo não tá acontecendo, né? Uma pessoa que ama você, que
tá do seu lado porque ela realmente quer estar do seu lado num relacionamento saudável, ela vai ouvir o que você tem pra dizer, né? Claro. E perto dessa pessoa, junto dessa pessoa, eu me sentia como eu já era, né? Como eu falei no começo, sem uma base emocional, sem uma estrutura quebrada, né? E aí tem os planos, me sentia mal, me sentia que faltava alguma coisa, era como se eu fosse, né, uma estranha no ninho. Todo mundo ao meu redor consegue, é feliz, sabe, tem uma coisa, um vigor, tem perspectivas, objetivos, e eu parecia que eu não tinha nada. E isso ao lado dele era muito acentuado. Muito acentuado. E eu me sentia, né, já naturalmente muito desamparada, muito carente, muito... enfim, muito todas essas coisas. E essa pessoa não... assim, ela não parecia se importar com isso, ela não parecia se importar com a minha depressão que eu tive, com ansiedade, com síndrome do pânico, enfim, essas coisas que são tão comuns, né? Eu também passei por elas. Ele não tava nem aí pra tudo que tava acontecendo, até porque ele era quem colocava esses gatilhos em mim, ele era quem provocava tudo isso, ele era quem colocava lenha na fogueira e realmente queria ver o circo pegar fogo. Então não faz sentido que ele me desse a mão, né? Não faria sentido que ele me apoiasse. Quem teria que fazer isso por mim era eu e somente eu. Até porque as pessoas ao meu redor, da forma delas, elas tentavam me dizer que ele não era tão legal assim, que, enfim, elas não gostavam dele, elas não sentiam que esse relacionamento fosse pra acontecer, enfim, essas questões. E eu não conseguia ver. E a questão principal é que se eu tivesse condições de perceber, de me tirar dali, a verdade é que eu nem teria me colocado, né? Eu nem teria passado por isso. Mas eu acho que o enfoque aqui que eu quero trazer para esse vídeo é que a gente precisa, assim, mais do que qualquer outra coisa na vida, entender quem somos nós. Quem é a Bia, o que a Bia gosta, o que a Bia precisa, o que a Bia não gosta, qual é o limite da Bia, né? O que ela aceita numa relação e o que ela jamais aceitaria, né? Tudo, assim, tudo. Eu preciso saber tudo de mim para depois eu poder compartilhar e dividir a minha vida com outra pessoa e me dividir com outra pessoa. Porque senão, as outras pessoas, a outra pessoa, ela vai ditar isso. Se você tiver com esse buraco, ela vai ditar tudo isso e você vai achar normal, você vai achar ok, já que você nunca teve nada parecido, né? Por mais que seja, como eu falei, um morde-a-sopra, você vai sentir falta daquilo. Aquilo vai ser importante pra você, crucial pra você, porque você vai, né? A gente aprende nessas relações a... como eu posso dizer? A gente aprende a realmente precisar disso. A achar que isso é o saudável, que isso é o bom pra gente, né? Já que a gente não tem muita noção do que realmente é bom. Então, eu acredito que a única forma de se blindar contra essas pessoas, contra essas situações da vida, é a gente sabendo quem a gente é, né? A gente conhecendo a fundo os nossos maiores medos, nossos maiores anseios, nossas maiores qualidades, né? E não deixando nunca que ninguém tire isso da gente, ou que ninguém dite pra gente coisas que a gente não aceita, não concorda, não acredita. E
eu acho que era isso. E esses relacionamentos, por mais que sejam muito danosos, assim, que levem muito da gente, eu acho que a mensagem que eu gostaria de deixar aqui é que eles têm um potencial muito transformador, se a gente quiser, se a gente assim permitir. Vai ser muito... Não tem como, vai ser uma mudança muito crucial na nossa vida. E eu sempre digo, eu sempre falo para as pessoas que eu não seria quem eu sou se eu não tivesse passado por isso. Se eu pudesse escolher, eu escolheria ter passado por isso sim. Porque isso me trouxe uma visão, um entendimento de quem eu sou, né? A partir do término desse relacionamento, eu fui buscar quem eu realmente era e fui buscar muitas coisas da vida. E só esse relacionamento foi o que me deu tudo isso, né? Então, por isso, eu não tenho como deixar de ser grata. Sou muito grata por tudo que aconteceu. Por mais estranho que possa parecer, porque acredito que seja como quando alguém diz que depois de quebrar, né, a pessoa realmente aprendeu o que ela precisava aprender, ou depois de um luto, depois de... Enfim, qualquer coisa assim que seja muito traumatizante, se a gente quiser, né, essas coisas têm um potencial transformador muito maior, muito grande, e é só a gente saber, né, só a gente saber se aproveitar dessa situação para poder crescer, para poder entender e descobrir quem a gente é, né? Era isso. Por hoje era isso. Já tá chovendo pra caramba e eu nem sei se dá pra ouvir. Mas, enfim. Até a próxima.